Escreve aí, o tema autarquização das estatais vai ser muito cobrado nos concursos da advocacia pública, especialmente depois da decisão do STJ que nós vamos analisar neste vídeo. Não se trata necessariamente de um tema novo, mas é um tema que vem sofrendo transformações ao longo do tempo e por meio desse vídeo eu pretendo analisar contigo a decisão do STJ e fazer alguns marcos históricos sobre esse tema, autarquização das estatais. Bom, primeiramente, o que é autarquização das estatais? Inteligente que é, eu sei que você sabe que a administração pública se organiza da forma direta e indireta. E na forma indireta, a administração pública, ela cria pessoas jurídicas de direito público ou privado para a prestação de serviço público, no caso das pessoas jurídicas de direito público, ou, inicialmente, no caso das pessoas jurídicas de direito privado, para concorrer no mercado. São as famosas empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, estatais são pessoas jurídicas da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado. E eu já falei, o objetivo é o Estado atuando no mercado. Qual é a lógica do Estado atuar no mercado? Por meio de uma empresa estatal, por meio de uma sociedade de economia mista ou por meio, nesse caso, de uma empresa pública. A lógica é que essas pessoas da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado, sejam tratadas exatamente como uma pessoa de direito privado. Inclusive, essa é a lógica do artigo 173, parágrafo 3º da Constituição Federal, quando diz o seguinte, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, as estatais, não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. A ideia constitucional por trás desse normativo é tratar as estatais exatamente como as leis, a Constituição, o ordenamento jurídico trata as pessoas jurídicas de direito privado. Bom, existe, contudo, uma anomalia. O que é a anomalia? A anomalia é quando o Estado, o município, o Distrito Federal ou a União cria empresas estatais, mas que desempenham funções de autarquia. Por isso, autarquização das estatais. Quando isso acontece, você tem uma empresa estatal desempenhando, na verdade, política pública, serviço público essencial, sem intuito lucrativo, que é basicamente aquilo que faz a autarquia, ou aquilo que fazem as autarquias a nível municipal, estadual, do Distrito Federal ou mesmo da União Federal. Bom, a autarquização das estatais é, nesse caso, a criação de empresas estatais que funcionam na prática, embora por lei sejam empresas públicas ou sociedades de economia mista, mas que funcionam na prática como verdadeiras autarquias. Você pode perguntar, professor, qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é as estatais sendo autarquizadas e, nesse caso, essa autarquização vai atrair para essas estatais o regime próprio da fazenda pública. Porque, novamente, inteligente que você sabe que as autarquias, por exemplo, pessoas jurídicas de direito público, na modalidade autarquia, ela tem, nesse caso, as mesmas prerrogativas e ela tem o mesmo regime que se aplica à fazenda pública, no que diz respeito à administração direta, se aplica à administração indireta na figura das autarquias. Por exemplo, as autarquias, elas pagam as suas condenações judiciais transitadas em julgado por meio de precatório. As autarquias, elas não têm a possibilidade de ver seus bens penhorados, justamente porque ela faz o pagamento das suas decisões judiciais por meio de precatório. E as autarquias, elas têm o prazo prescricional das pretensões contra e a favor da autarquia, são, nesse caso, regulados por um decreto-lei que estabelece a prescrição de 5 anos para as ações contra e as ações da fazenda. O efeito prático da autarquização das estatais é a atração, a princípio, do regime da fazenda pública para as estatais autarquizadas. E aí eu citei exatamente os 3 pontos principais: precatórios, empenhorabilidade de bens e prazo prescricional. Então, agora você pode conceituar numa prova o que é a autarquização das estatais. Qual é o efeito prático disso? Você agora tem capacidade de explicar como se dá essa anomalia e você tem a capacidade de explicar qual é o efeito prático disso. Agora, uma pergunta importante, e aí uma resposta ainda mais importante para aqueles que têm interesse nos concursos de procurador, é o seguinte: essa autarquização da estatal, ela é bom ou ruim para a estatal? A resposta depende. Por exemplo, no que diz respeito aos precatórios, a autarquização da estatal
é uma situação boa para ela. Por quê? Porque a partir da aplicação do Sistema Constitucional de Precatórios às estatais, nós temos a impossibilidade de penhora dos seus bens via constrição judicial para pagamento de débitos, por exemplo. Então, no momento em que o estatal ela é autarquizada, ou seja, no momento em que você percebe que uma estatal, na verdade, funciona como uma autarquia, atrair o sistema constitucional de precatórios para essa estatal é bom para ela, porque ela não vai sofrer, nesse caso, nenhum tipo de constrição judicial nos seus bens, uma vez que o seu pagamento vai acontecer da mesma forma que acontece com os pagamentos de Estado, União, município, Distrito Federal, enquanto entes federativos. Agora, no que diz respeito à prescrição, e isso aqui é interessante, isso é ruim. Por que que é ruim? Porque no que diz respeito, por exemplo, à pretensão de indenização de reparação civil, o Código Civil diz que essa pretensão indenizatória de reparação civil prescreve em 3 anos. Isso está lá no Código Civil. O decreto 20.910/32 diz que as prescrições em favor e contra a Fazenda, nesse caso, elas têm prazo de 5 anos. Significa dizer que se eu tenho uma pretensão de reparação civil em face de uma empresa estatal, se ela não é autarquizada, então essa prescrição ela acontece em 3 anos. Se ela é autarquizada, essa prescrição acontece em 5 anos. Então, no que diz respeito à prescrição, é ruim. Porque ao atrair o sistema da Fazenda Pública para estatal autarquizada, eu vou atrair o prazo prescricional de 5 anos do Decreto-Lei 20.910 e não vou aplicar um prazo menor prescricional, que é o do Código Civil, de 3 anos para as reparações de natureza civil. Muito bem. Então, perceba, no que diz respeito a você e as provas, qual é o efeito prático disto? O efeito prático para responder questões de prova agora é o seguinte: você vai ter que se perguntar e analisar, na questão objetiva, subjetiva ou de prova oral, se você está diante de uma estatal que está autarquizada ou que é autarquizada ou não. Ou seja, essa estatal é pessoa jurídica de direito privado que concorre no mercado, ou seja, tratada como deve ser, como pessoa jurídica de direito privado, ou essa estatal presta serviço público de natureza essencial, essa estatal desenvolve política pública, essa estatal atua em regime de monopólio, essa estatal presta serviço público sem intuito lucrativo, porque se for essa segunda figura, você está diante de uma estatal autarquizada e você vai ter que atrair os regimes de precatório, impenhorabilidade e prescrição da Fazenda Pública para essa estatal. Então, essa é uma pergunta muito importante de ser respondida no momento que você estiver diante de um questionamento sobre estatais. Muito bem, espero que você tenha entendido até agora. O objetivo agora é te explicar exatamente os marcos históricos dessa construção, da autarquização das estatais. Primeiro, 2020, Supremo Tribunal Federal e o que diz respeito aos precatórios das estatais autarquizadas. Nós temos o seguinte: sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade não concorrencial e sem fim lucrativo, deve se submeter ao regime de precatórios. Esse foi o entendimento do Supremo em 2020, atraindo, portanto, para as estatais autarquizadas, ou seja, aquelas que prestam serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade, portanto, não estão submetidas à concorrência e não têm intuito lucrativo, elas, nesse caso, devem pagar as suas dívidas transitadas em julgado a partir do Sistema Constitucional de Precatórios. O caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal foi o metrô do Distrito Federal. E o Supremo disse assim: o metrô DF é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público essencial, atividade desenvolvida em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo, pelo que se aplica o entendimento da Corte que submete a satisfação de seus débitos ao regime de precatórios. Veja que, para que você possa responder isso numa prova, você vai ter que passar por alguns fundamentos principais. Nesse caso, a autarquização da estatal, ela determina a necessidade da demonstração do desenvolvimento de política pública por parte da estatal e, a partir disso, essa política pública ela precisa ser protegida em termos orçamentários e esse link aqui é fundamental para a sua cabeça de procurador. Atenção, talvez esse seja o momento mais importante do vídeo, porque com esse link você vai conseguir responder inúmeros questionamentos em provas de concurso.
Na sua cabeça de procurador, cabeça essa que deve ser formada muito antes da sua prova de procurador, atenção que eu estou te dizendo, os concursos selecionam aqueles que já têm cabeça de procurador, não existe essa história de, eu vou passar e depois eu vou ver como aprendo a ser procurador, não. Os concursos selecionam aqueles que já são procuradores na mente, embora não sejam de fato. Muito bem. Esse link é fundamental para a tua cabeça de procurador, ou seja, todas as vezes que a gente falar em problemas orçamentários, automaticamente a gente fala em problemas na execução da política pública ou dos serviços essenciais do Estado. Se não há orçamento, o primeiro detalhe que você precisa linkar na sua cabeça de procurador é sem orçamento ou orçamento de alguma forma violado, vilipendiado, automaticamente problema na execução de política pública. O inverso também é verdade. Para garantir o desenvolvimento, a prestação de políticas públicas, o Estado precisa ter proteção orçamentária. E veja que, nesse caso, o objetivo de dizer que a autarquia, ou o objetivo de dizer que a estatal autarquizada, ela, nesse caso, se submete ao sistema constitucional de precatórios, é proteger o orçamento dessa estatal para o desenvolvimento da política pública que ela efetivamente tem enquanto objetivo. E o terceiro fundamento que se tira da decisão do Supremo Tribunal Federal é que o pagamento das dívidas das estatais autarquizadas, nesse caso, demonstra a aplicação prática do princípio da isonomia dos credores do Estado. Então, atenção, todas as vezes que você for falar sobre esse sistema constitucional de precatórios para as estatais autarquizadas, você tem que falar sobre proteção orçamentária do Estado, e essa proteção gera o desenvolvimento natural da política pública da estatal autarquizada, e isso garante a implementação do princípio da isonomia dos credores do Estado. Então, atenção para esse link para a formação da tua cabeça de procurador, tão necessária para o enfrentamento dos concursos. O Supremo disse, e aí, em grau de demonstração desses fundamentos, a lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da administração pública de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização dos pagamentos das condenações judiciais da Fazenda. Perceba, portanto, que nessa explicação do Supremo, nós encontramos os principais fundamentos para a aplicação do sistema constitucional de precatórios para as estatais autarquizadas. Muito bem, vamos lá. No que diz respeito ao segundo marco histórico, aí nós temos a decisão do STJ no final de 2023, que estabeleceu, ou pelo menos confirmou, a jurisprudência da aplicação da prescrição de 5 anos para as estatais autarquizadas. O entendimento inicial do STJ era no sentido contrário. Esse entendimento remonta a julgados de 2004. Esse é o entendimento inicial que depois foi modificado. O entendimento inicial do STJ tem o seguinte dizer: as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/32, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Ok, isso era para qualquer empresa pública ou sociedade de economia mista, ou seja, para qualquer estatal. Como disse agora há pouco, esse entendimento remonta a julgados de 2004. A mudança do entendimento aconteceu no decorrer da jurisprudência e da evolução da jurisprudência do STJ, culminando com essa decisão em 2022, outubro de 2022, que diz assim, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a prescrição de 5 anos do Decreto 20.910/32 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais não dedicadas à exploração da atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial, porquanto fazem, às vezes, de ente político ao qual se vinculam. Ou seja, aqui o STJ está dizendo, as estatais autarquizadas, a gente tem que aplicar o sistema da Fazenda Pública no que diz respeito ao prazo prescricional. Então, a gente não vai aplicar os prazos prescricionais do Código Civil, nós vamos aplicar o prazo prescricional do Decreto 20.910/32, que é o prazo prescricional da Fazenda. Então, se a estatal não for autarquizada, ela é tratada como pessoa jurídica de direito privado normal, e eu aplico, nesse caso, as regras estabelecidas no Código Civil também para a prescrição. E no que diz respeito às estatais autarquizadas, que são justamente essas que o STJ estabeleceu, ou seja, aquele conceito de autarquização que a gente já estudou,
Para elas, nesse caso, eu aplico o prazo prescricional do decreto 20.910. E te disse que, nesse ponto, isso é ruim para a estatal. Porque o prazo prescricional das pretensões que podem ser ajuizadas contra essa estatal não vão ser mais de 3 anos, como era ou como é no caso da estatal não autarquizada, e para a estatal autarquizada, o prazo não é de 3 anos, não é do Código Civil, é de 5 anos do decreto 20.910. Muito bem. A decisão mais recente que me levou a gravar esse vídeo para você, a ministrar essa aula para você, a decisão mais recente, ela é de dezembro de 2023. E ela diz assim, confirmando a mudança do entendimento que nós acabamos de ver. As entidades da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, estatais, que atuam na prestação de serviços públicos essenciais, sem finalidade lucrativa e sem natureza concorrencial, ou seja, estatais autarquizadas, aplica-se o mesmo regime normativo prescricional das pessoas jurídicas de direito público. Aí você diz assim, professor, essa decisão está dizendo a mesma coisa da decisão que você me explicou que mudou o entendimento. Por que essa decisão é importante? Essa decisão é importante porque ela é uma decisão da Corte Especial do STJ nesses embargos em recurso especial, embargos de divergência, resolvendo divergência entre as turmas do STJ. Então, por se tratar de uma decisão de corte especial que, nesse caso, põe fim a uma divergência entre turmas do STJ, essa decisão é importante e nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que essa decisão é a mais importante sobre o tema prazo de prescrição para as pretensões contra as estatais autarquizadas e é essa decisão que você deve efetivamente enfatizar nas suas respostas nas provas de concurso público. Por isso que, nesse caso, esse tema é muito importante, uma vez que ele acaba de ser confirmado no que diz respeito a uma decisão da Corte Especial do STJ, nesses embargos no recurso especial 1.725.030. Então, perceba, se você tiver que enfrentar o tema autarquização das estatais nos concursos públicos, tenha cuidado de desenvolver cada um dos tópicos que eu acabei de explicar. Seja para explicar o que é autarquização da estatal, seja para explicar quais são os pontos do regime da fazenda pública que são aplicadas às estatais autarquizadas, seja para explicar naquilo que é bom e naquilo que é ruim para a estatal a aplicação desse sistema da fazenda, seja para explicar os marcos históricos em que precatório e indisponibilidade de bens automaticamente passaram a ser aplicados para as estatais autarquizadas e, nesse caso, o momento em que o STJ entendeu que a prescrição de 5 anos, portanto, a prescrição da fazenda pública, também se aplica às estatais autarquizadas, lembrando de deixar claro nas suas respostas que, em dezembro de 2023, a Corte Especial sacramenta a decisão de que, para as estatais autarquizadas, o prazo prescricional é do Decreto 20.910/32 e não do Código Civil, por se tratar exatamente de uma decisão de Corte Especial do STJ. Bom, muito obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.